nós estamos falando muito nisso. E eu, assim, sou dentista, mas na minha primeira consulta, 2 horas a minha primeira consulta, então eu tenho uma anamnese mais detalhada, eu faço um teste de estresse na minha primeira consulta. Ou a pessoa vai receber por aplicativo, antes na nuvem, que eu não mandei para você, que eu falei com a minha secretária que podia ter mandado antes, ou senão a gente faz ali presencial. São testes assim, realizados por psicólogos, vai falar, o que essa dentista está fazendo isso, não é? Porque tem os sintomas dos últimos 7 dias que a pessoa teve, aí ela vai olhar e falar, meu Deus, eu tive tudo isso ou não tive nada, né? Os pensamentos, que são coisas que a pessoa acredita. Então, ali, eu pego assim, dou para minha auxiliar, a gente soma os números, e aí a gente tem a gradação do estresse de cada um. E por que isso, doutora, está fazendo isso? Por quê? Porque isso tudo, muita questão que a gente está falando de saúde, se manifesta na boca. E a gente tem que saber interpretar, não é? Então, por isso, eu faço análise também das glândulas salivares, eu faço o check-up digital, que aumenta em 60 vezes, os dentes, então você vê grandão na tela, né? E aí você consegue ter um diagnóstico mais preciso, faço para adultos, faço para crianças. E aí o que acontece quando a gente tem um estresse mais elevado? Quando eu vejo esse perfil lá, né? Aí, por exemplo, quando a gente fala do cortisol, né? É um hormônio, não é ruim. Antigamente, o que acontecia? A pessoa estava na caverna, ela tinha que correr, né? Então ela tinha que se mobilizar para sair correndo, né? Então eu tenho que ter o cortisol para eu ir. Agora não pode ser demais, porque senão tudo isso que nós conversamos aqui, a pessoa vai ficar doente. Então, tenha a mais aquilo, vai gerar doença. Então o que a gente faz? Eu vi que tem a mais, eu peço cortisol, curva de cortisol na saliva. A saliva, você mede o cortisol de uma forma mais fidedigna do que no sangue. Uma das minhas perguntas da anamnese tem a ver com a questão do dormir. Nós todos aqui falando, a gente precisa dormir bem. E eu também posso pedir a curva de cortisol na saliva, tá? Da cortisol e a da melatonina, que tem a ver também com o dormir, que é mais fidedigno também. Então isso tudo é personalizado para cada pessoa que vai nos buscar. E por que eu faço, na minha primeira consulta, eu faço análise da saburra lingual. A saburra lingual na medicina chinesa, se fala há muitos anos isso, são cuidados, saúde, a medicina ayurveda, enfim, todas as questões trabalham essa questão da saburra lingual. Quando você tem mais saburra na língua, o que acontece? A pessoa quer emagrecer, não percebe o sabor do alimento. Então ela vai comer coisas mais salgadas, coisas mais doces. Você tem também, quando você tem questão de diminuição da saliva, que eu faço teste salivar de repouso nessa primeira consulta. O que é isso, doutora? A saliva que nós estamos aqui agora. É um teste de 5 minutos, que depois a gente vai fazer um sorteio, fazer um intervalo. Quem tiver interesse, a gente vai fazer, eu faço lá a parte, né? Porque é um exame, lógico. E aí eu trago aqui o resultado para mostrar para vocês. Por que é importante? Porque a saliva ela é responsável pela imunidade da nossa boca, né? Então se a pessoa, por exemplo, por que eu estou relacionando com a saburra? Porque quando você tem pouca saliva, o que acontece? A saliva, lembra do mar? Joga toda a sujeira para a areia. Eu tenho pouca saliva. Então o que acontece? Fica tudo lá. Aí a pessoa fala, gente, eu tenho mais cáries. Porque o pH da saliva está ácido, porque o fio da saliva está alto. Eu tenho mais tártaro, escovo direitinho, doutora. Escova! Só que eu tenho pouca saliva, o mar não leva para areia, a sua saliva também não está boa. A pessoa, quando tem mais estresse, ela vai ter mais afta, vai ter herpes, ela vai ter, por conta dessa questão salivar, ela vai ter mais cáries, se o pH estiver ácido. Ela vai ter problemas de estômago, porque a saliva é o início da digestão. Nós temos lá enzimas salivares muito importantes. Então, eu tenho pouca saliva, comecei a ver isso nos meus pacientes, iam no gastro,
trocava remédio, omeprazol, ponis, por quê? Doutora, o médico não presta. Vou lá em todo mundo e nada resolve. Fui fazer o teste salivar, não tem uma gota de saliva. Médico nenhum vai resolver o problema do coitado. E a saliva é um recurso seu, né? Então, aí, fiz esse teste de 5 minutos, que é o meu diagnóstico, não é? E não é só questão, sabe, assim, aí então eu posso ajudar, porque eu faço tratamento, vou explicar para vocês, estimulando essas glândulas, né? Salivares, né? E aí, que mais sintomas a pessoa pode ter? Pode ter descamação por conta do estresse na boca. E aí, eu vou mostrar aqui, porque isso aqui eu também a colinha, né? Olha, então a digestão começa na boca. Se diminui a questão salivar, a gente pode também ter o mau hálito, inclusive essa burra na língua está relacionada também à questão do mau hálito. Dificuldade de sono. Você já escutou falar? A pessoa acorda porque eu quero ir no banheiro. A pessoa queria fazer xixi ou ela estava com sede? À noite todo mundo diminui o fluxo salivar. Se ela já tem pouco, ela não vai conseguir dormir. Não tem melatonina, não tem nada que vá fazer a pessoa dormir se ela não tiver saliva. Ela vai ter dificuldade para dormir. As pessoas não acham que tem nada disso a ver, mas tem. Então, sem ter um diagnóstico salivar, toda pessoa que faz exercício, na hora do exercício, ela sente a boca seca. Todo mundo. É natural, é fisiológico. E outra, para ter a sensação de boca seca, você tem que ter, pensa, 50% das glândulas salivares inativas. É muito. Então as pessoas não percebem que tem menos saliva. E aí a gente tem que fazer um diagnóstico. Por quê? É como um exame de sangue. Alguém aqui sabe que tem colesterol? Não tem como saber, né? E aí, muita gente, eu tenho uma pacientezinha, senhorinha, ela só reclamava que ela tinha os dentes amarelos. Eu tenho dente amarelo, mancha muito, e olha aqui, eu não quero ficar assim, doutora. Fiz o teste, não tem saliva. E agora também tenho a suspeita que ela tem uma síndrome de Sjögren, que é uma síndrome imunológica que eu fui atrás dos exames, né? Então a pessoa fica com o dente mais amarelo. Tanta gente vai no dentista pensando na estética. Eu quero ficar bonito, não é? Eu quero ficar bonitão. E aí ela não tem um bonitão porque ela não tem saúde. Não é? E sintomas de boca seca eu tenho vários. Às vezes a língua fica mais áspera. A pessoa pode ter também alteração de sabor. Pode ter ardor de língua, gente. Questões de vitaminas, um monte de coisas envolvidas. Dificuldade de fala. Vai ter, além disso, também a digestão alterada. E essas questões dos problemas gástricos que a gente pode ajudar quando a pessoa tem um refluxo, uma coisa. Por quê? Porque eu vou estimular o recurso natural da pessoa. E muitas pessoas vão ficar, sim, sem remédios. Tá certo? E a gente tem, na vida, muita questão aqui envolvida em várias outras fases da vida, não é? E, deixa eu ver aqui se eu falei. Doutora Cristiane, quando a gente fica muito nervosa, a nossa boca seca. Então, assim, essa ligação também é direta, né? Sim, por isso que eu vejo. As pessoas vejo estressadas, assim, elas provavelmente acabam criando, é como aquela memória do corpo, né? Acabam criando uma resistência até a produção, sei lá, né? Não, mas com certeza, por isso que eu falei dessa gradação do estresse. Quando você está muito estressado, seca a Tudo boca. isso acontece. Quando você faz um esporte, porque você está concentrado no músculo, seca a boca. Muitas pessoas não percebem que tem isso. Se a pessoa tiver aquilo como rotina, vira doença. Então, a tonalidade dos dentes que você trouxe, eu estou estupefata. Porque é uma coisa incrível, a gente começa a reconhecer por outros canais que a gente não está acostumado a olhar. Eu jamais pensei que a tonalidade do marfim do dente pudesse ter uma ligação com a imunidade. Eu estou estupefata. Então vamos conversar depois. E aí, por exemplo, o que eu faço em relação à saliva especificamente? Porque a gente faz todos os tratamentos, né, odontológicos, que todo dentista faz, é a coisa mais normal que todo mundo faça. A gente faz uma coisa que se chama, um tratamento à parte.
que se chama harmonização salivar. Aí a doutora trabalha com a harmonização, né, da face. A gente, o Dr. Clóvis lá, ele só faz mesmo a aplicação do botox estético. As outras coisas ele não faz. A gente faz a harmonização salivar. O que é isso? Eu peço diário alimentar. Aí eu vou pedir, por quê? Porque eu tenho que saber. Pessoa que come só papinha, gente, não vai desenvolver as glândulas, nem de uma forma assertiva ter um desenvolvimento. A gente vai analisar a questão da saburra da língua. A saburra também, esses micro-organismos, eles são os mesmos que causam inflamação da gengiva. Os mesmos. Agora você pensa, a pessoa fica estressada, você olha na internet e fala, ela vai ter gengivite. Por quê? Ela vai ter maior acúmulo de micro-organismos na língua, porque ela tem pouca saliva, ela está estressada, o agudo, aí ela tem o maior acúmulo de saburra. Quanto mais saburra, vai dar mau hálito e ainda vai dar mais inflamação na gengiva. Aumentando a inflamação da gengiva, como é que faz? Vai perder osso, começa a ter diminuição toda da sustentação dos dentes, que é importante para a pessoa mastigar e ter saúde. Essa minha pacientezinha que tem 100 anos, tem os dentes. E aí, muitos remédios também interferem. Então, quem toma antidepressivo, quem tem problema de tireoide, quem tem uma doença autoimune. Então, eu vou investigar tudo isso nos exames sanguíneos, porque eu faço a minha parte, eu não vou complementar a vitamina. Quem vai? O médico do paciente, o nutrólogo, a doença autoimune. Quem vai cuidar? Os médicos. Eu não, eu sou dentista. Mas eu faço um relatório, depois a gente passa na hora da experiência, isso vai para os pacientes e para os médicos dos pacientes, para eles fazerem a parte deles, para o metabolismo das pessoas estarem ok, e aí as minhas terapias vão funcionar, porque na vida é assim, a gente tem, ninguém tem a mesma resposta biológica aos mesmos tratamentos, porque tem a ver com a nossa imunidade e o nosso metabolismo. E se a pessoa, já falei do cálculo, do tártaro, dos exames, aí eu peço o quê? A saliva, por exemplo, ela altera o sabor do alimento. Vocês sabiam disso? A forma como você sente tem a ver com ela, por isso que quando eu entrei nessa área, você se encanta, você não volta mais, você não tem retorno. Porque é muito estudo, é muita ciência, e a gente tem que se pautar na vida através disso, né, pra gente progredir na vida, né? E por isso que eu coloco também a orientação da orientação de água, como eu coloquei para vocês. E aí eu faço vários outros testes, e aí vários outros testes salivares, lógico, aí a gente junta tudo aquilo, é o quebra-cabeça. E aí a gente vai montar o plano, que depois eu passo aqui para vocês na experiência, o que é essa harmonização. Para quê? Para que as pessoas tenham qualidade de vida, possam chegar, como essa minha pacientezinha, aos 100 anos, fazendo de tudo e tendo mobilidade, sem problemas, ajuda também até na questão da pressão e etc. E vou falar um pouco também, rapidamente, sobre o bruxismo. Não preciso nem falar para vocês o quanto isso afeta as pessoas. Hoje em dia, mais de 99% das pessoas têm bruxismo e podem não perceber. Chegam no meu consultório, eu ponho na câmera, nunca ninguém falou isso para mim, doutora, quebra, acontece, perde osso, e ela não sabe, morre nervo, e a pessoa não sabe. Porcaria do dentista, o material aperta, não dá certo. Tudo você tem que ter um olhar. Você olha, tem desgastes nos dentes, então se a pessoa nessa primeira consulta tem estalo na TM, eu já peço uma tomografia de ATM. Quem vai cuidar disso pra gente? Vai ser o nosso especialista em disfunção temporomandibular. Tem que ser uma pessoa, ele é burro, ele é professor, ele é meu pai, né? Porque a minha clínica é familiar e já existe há 3 gerações. Né? Então ele com toda a bagagem e experiência vai analisar, né? Vai ver a TM, vai ver na tomografia, e aí qual vai ser a terapia? Placa de bruxismo é a primeira. É qualquer placa? Não. Conforme a gradação daquilo, conforme o que for visto ali, você tem
sim, como é que fala? Tamanhos diferentes, materiais diferentes. Tudo tem que ser personalizado para dar certo para você, não é? E aí tem que ser um equilíbrio na mordida, a gente bate carbono para ver tudo, tem que estar tudo bem equilibrado, a pessoa tem que ter conforto. E aí, o que acontece com o bruxismo? Você vai analisar a placa, você pode querer laser terapia, que é para diminuir questões de dor. Você pode também usar a toxina botulínica para diminuição, que ela também usa para diminuição de potência dos músculos envolvidos no aperto, vai dar um alívio para a pessoa não ficar se apertando e desesperada, né? Tem o TENS também, que a pessoa possa querer usar, e o laser e o TENS, inclusive, eu uso também para as terapias salivares, além de outras coisas que eu faço, né? Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês a gente precisa ter um bom diagnóstico. E quando a pessoa vem com o teste de estresse, eu vejo lá uma autocobrança muito grande, nós já chegamos à conclusão, pelos exames todos de estresse, a maior parte que tem bruxismo tem uma autocobrança muito grande, é dela. Eu tenho que falar o quê? Gente, vai buscar ajuda, ou terapia, ou vai fazer uma constelação para descobrir, tirar qual é a causa que está para eu virar a chave, vai fazer exercício físico, né? Vai tirar férias. Nós temos que identificar isso para ajudar. Isso. Pela medicina tradicional chinesa, bruxismo e transtorno da TM tem a ver com a emoção quero gritar, mas não posso. Interessante. Então isso somatiza tudo nessa articulação. Eu tinha mais ou menos 20 anos, estava na faculdade por um problema familiar e eu sou acupunturista por causa disso, inclusive, porque quando eu me formei, eu falei, nossa, vou fazer acupuntura, eu falei, a única coisa que na época me ajudou. E aí, quando eu fui estudar, eu entendi essas emoções que estão por trás e, assim, pra mim, nossa, foi totalmente a situação que eu vivi. Então, você vê, ela se resgatou, mas você sabe que o bruxismo, por isso que a gente, dentista, tem que olhar, ele pode estar relacionado a má posição de dentes. Pode estar relacionada a que a pessoa come de um lado e não come do outro. Quem vai ver isso se não for o dentista? Pode ser por vícios que a pessoa tem, a pessoa vai lá e fica mordendo caneta. A pessoa, é por isso que eu pergunto na minha anamnese, você rói unha, você faz não sei o quê, você vê o perfil da pessoa. Então, essas questões bucais que podem também levar pelo posicionamento, se o dentista não olhar, gente, ninguém vai olhar. Não, pode até causar fratura de dente. Sim, fratura. Exatamente essa é a nossa proposta. Dá canal e a pessoa não sente. Não é porque deu canal, gente, que a pessoa tem dor. A pessoa, eu vou olhar na radiografia e vou ver que tem a lesão e a pessoa não sabe que o dente morreu. Eu vou fazer o teste térmico e vou mostrar, morreu. De morte matada, né?